A gente vende a solução, nós vendemos a realização de um sonho que está se concretizando naquele momento em que o cliente nos procura para desenvolver esse projeto. Hoje eu vim falar sobre o processo que a gente tem em loja. Vou falar para você quais são as etapas da compra dos móveis planejados, como solicitar um projeto, o porquê de cada etapa e porquê da exigência de cada coisa que a gente tem. Por exemplo, vamos começar por que a apresentação do projeto é tão importante que seja feita em loja? E por que a gente não passa simplesmente um orçamento por Whats, enfim. Não é porque a gente não quer facilitar a vida do cliente, que é tudo que a gente quer. Inclusive, todos os detalhes que a gente consegue assumir, pegar para nós no desenvolvimento, no andamento de uma obra, do nosso cliente, a gente assume. Como funciona o processo de desenvolvimento de um projeto? O cliente nos procura, ele não precisa estar acompanhado de um profissional, como um arquiteto, um designer, enfim, porque a nossa equipe, ela é capacitada, nós temos os nossos consultores que vão poder prestar todo o serviço e a orientação necessária para o desenvolvimento de um projeto. Inclusive, nós temos um repertório muito grande de soluções que a gente pode oferecer para o cliente e integrar nesse processo e nesse momento de desenvolvimento do projeto. Então, o cliente entra em contato com a gente. A primeira coisa é saber se o espaço já está pronto, se está em reforma ou em construção, porque tem detalhes que quando a gente pega a obra no momento que ela está em desenvolvimento, às vezes um ponto d'água, um ponto de energia, que a gente faça uma pequena alteração, a gente cria uma solução muito mais interessante para o projeto e uma solução para o cliente que, se a gente ficar limitado ao que tem, a gente vai ter que ajustar o projeto ao espaço. Então, quando a gente tem essa sinergia de poder interagir com uma obra que está em andamento ou em finalização, isso acaba facilitando para o cliente. Mas vamos pegar os espaços que já estão prontos, que é o que normalmente acontece. A gente pega a planta ou medidas aproximadas, fotos, imagens, registros que o cliente tenha e nos passa, já é um bom início para a gente começar um projeto. A gente conversa com o cliente porque nós vendemos muito mais do que móveis planejados. A gente vende a solução, nós vendemos a realização de um sonho que está se concretizando naquele momento em que o cliente nos procura para desenvolver esse projeto. Então, por que é tão importante esse tempo de troca, de conversa? E sabe que é uma coisa que acontece muito, que a gente percebe? Muitos clientes que nos procuram já com um projeto pronto, feito por um outro profissional, é muito comum simplesmente não ter conversado sobre orçamento, sobre o uso no dia a dia. Então acaba sendo o fornecimento, o desenvolvimento de um projeto simplesmente estético, sem levar em consideração todo o uso que vai ter naquele ambiente. A gente vê isso na escolha dos materiais, às vezes chegam projetos que são elaborados com o material da hora, né, o que está no hype do momento ali, e aí quando tu vai ver, não faz sentido com a utilização que as pessoas que vão morar naquele espaço ou utilizar, né, se for um espaço comercial, vão fazer. Uma coisa que eu acho bem importante de salientar nesse processo, o móvel planejado, ele pode ser uma ótima alternativa para vários problemas que a gente encontra no espaço já pronto e que a gente não quer enfrentar uma reforma para mudar. Então, assim, tem muitas coisas, por exemplo, painel de TV para esconder fiação, um painel para dar uma integração, ou revestir alguma viga, alguma coluna que tu quer, algum elemento estrutural, arquitetônico que não te agrada. Então, assim, a gente tem muitos recursos que pode ser feito com a marcenaria, para o cliente não enfrentar uma obra. Óbvio que uma viga e um pilar, uma coluna de sustentação, enfim, não é algo que possa ser removido, né? Mas outros casos, que é algum ponto de energia, a antena, os cabeamentos, que muitas vezes a gente precisa realocar para se adequar ao layout do espaço,
Os painéis, a marcenaria é uma ótima alternativa para não enfrentar uma obra. Às vezes até para uma cor, para não precisar mexer com pintura, que é uma coisa relativamente simples, mas pode ser resolvido com um bom projeto. Então, partindo desse princípio em que a gente vai se dispor a resolver o seu problema, nada mais lógico que a gente entender o teu problema, né? As coisas que te incomodam naquele espaço, enfim. Então, por que a gente faz essa apresentação? Primeiro, a gente precisa ter essa conversa, a gente precisa saber do cliente, para quem que a gente vai projetar, quem vai morar naquele espaço, e depois apresentar a solução que a gente pensou, que a gente montou, o projeto, os acabamentos, os puxadores, as soluções que a gente desenvolveu para esse espaço em loco, né? Nada melhor do que a gente mostrar ali todo o pensamento que a gente teve, todo o empenho, porque fazer um projeto são horas. Não é uma coisinha simples. O pessoal acha que só porque tem um programa no qual a gente desenvolve esses projetos, que ele faz isso sozinho. Não, porque se fosse assim, qualquer um poderia baixar, comprar, enfim, comprar uma licença desse programa e o projeto estaria pronto. Não, a gente despende muito tempo e pensamento a propor uma solução para um cliente. Então é muito importante que tu venha até a loja para ver o que a gente pensou. Como garantimos 45 dias úteis para o nosso prazo de entrega? Por que a gente sabe que esse vai ser o nosso prazo máximo de entrega? Porque nós trabalhamos com uma agenda de montadores que são nossos, então a gente não fica à disposição da agenda dos profissionais, a gente tem as nossas equipes que trabalham com a gente, e a agenda ela é ajustada só com a nossa loja, só com as montagens com os nossos clientes. Como é que é o processo? Como a gente trabalha, nós somos o intermediário entre o cliente e a fábrica da Italínia. Então, nós recebemos o material da fábrica. Como o processo da Italínia é just in time, ou seja, ele é produzido por demanda, então o projeto, o nosso pedido, ele entra na fábrica, nós temos um sistema que ele é interligado direto com a fábrica, loja-fábrica. No momento em que cai ali, que tu faz o teu contrato, ele já entra no sistema da fábrica e a gente já tem uma responsabilidade. A gente tem um prazo para fazer o pagamento desse pedido na fábrica, a gente tem um prazo para liberar a conferência que é feita do projeto para ir para a produção. Entrando em produção, ele tem um prazo e a gente já sabe, quando ele entra na programação, a gente já sabe o dia que ele vai sair de fábrica. Então, nesse dia tem uma transportadora que vai lá e coleta, quando abre a fábrica já está lá na expedição, ela faz a coleta desses pedidos, desses nossos clientes, vem para cá e entrega no nosso depósito da nossa segunda transportadora, que vai fazer a separação das mercadorias e a separação por clientes. Quando a gente marca uma entrega direto na casa do cliente, a gente marca por turno, porque é como essa transportadora trabalha, a gente agenda um turno, eles fazem a entrega da mercadoria, a partir da aprovação do projeto já medido, conferido, com a aprovação do cliente, é a partir desse dia que começa a contar o prazo, que ele vai envolver toda a produção, a nossa conferência, finalização, envio para a fábrica, produção, envio da primeira transportadora e agenda da segunda transportadora. Em paralelo a isso, a gente tem a nossa agenda dos montadores, que a gente ajusta. É por isso que a gente garante esse prazo máximo. Como a gente tem um processo que ele é longo para fazer toda essa conferência, esse envio, quando é um caso que precisa de uma urgência maior, a gente consegue fazer alguma flexibilização dentro do nosso processo no que não envolve terceiros, né? Então a gente agiliza o nosso processo interno, já reserva uma agenda do montador, prevendo já quando vai sair, então a gente consegue encurtar em alguns casos quando necessário. Mas se não, fica o prazo de 45 dias úteis, o prazo máximo final.